Me escuta bem? Perfeitamente. Então, uma listinha nova de outro assunto, né? Porque na aula passada foi outra coisa, né? Sim, A sim. aula passada foi ondas, eu acho. Muito bem. E aqui então já é gases, né? Eu vou começar então. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ler esse enunciado primeiro. Vapor a 120 graus e 101,3 quilopascal é adicionado a uma lata de açúcar, que é então selado e deixado de esfriar. Qual a pressão na lata a 101 graus Celsius? Muito bem. Bem, aqui, nessa primeira, a princípio, é só a gente fazer a equação dos gases ideais, né? A equação dos gases ideais é aquela que no ensino médio a gente chama de PVT-Pavlov. Aham. O que a gente vai precisar aqui é observar quem que é constante. E ele cita que houve variação de pressão e de temperatura, né? É o que aconteceu, porque foi deixado esfriar e a pressão mudou. É o que ele está pedindo até para encontrar, né? Qual é essa pressão? Então, nessa situação, né? O volume da lata e a quantidade de vapor, que é o número de mols, né? Vai permanecer constante. Sim. Então, vai ficar desse jeito aí mesmo, só que sem o volume. E aqui, então, supostamente, você pode fazer para mim, enquanto eu vou pensando na próxima. Pois Tá. nós já temos os valores da pressão, da temperatura nessa situação 1, e nós também sabemos qual é a temperatura na situação 2, mas queremos a pressão. Beleza, então. Vou fazer aqui. Lembre-se que quando você tem um problema como esse de gases ideais, você precisa que esteja em Kelvin, ok? Ok. Beleza, quando chegar na resposta, fale. Vou fazendo aqui também. A pressão eu tenho que deixar ela em newtons, correto? Pressão não é força, pressão é pressão. Então Ah, não dá tá. para deixar em Então vou newtons. deixar em Pascal, tá? É, sempre em Pascal. Que tá dando 96,4 quilopascal. Exatamente. Foi a conta que eu cheguei também. Nosso P0 ou P2, qualquer coisa que seja, vai ser, deixa eu chamar de PI. 96,4 quilopascal. A lata tem 0,2 de altura e 0,1 de diâmetro. Bem, me parece que com essas informações a gente consegue encontrar volume. É uma lata cilíndrica, né? Exato. Daí, qual a magnitude da força exercida pela atmosfera nas partes curvas e planas do exterior da lata? Muito bem. Então, ele quer saber isso
para duas situações, né? Ele quer saber isso tanto para a parte da área, da base, vamos dizer assim, né? Quanto para a área lateral, certo? Mas nas Uhum. duas situações, a pressão, que é o que ele está pedindo, né? A magnitude ou melhor, a força, né? Está associada com a pressão, né? Ele está pedindo a força. E a força está associada com a pressão dessa forma aqui, ó. É pressão igual a força sobre área, ok? Então, se a Ok. gente quer encontrar a força, vai ser só fazer pressão vezes área. Muito bem. Quem é a pressão? A pressão é a pressão que ele manda fazer a conta aqui, ó. A força exercida pela atmosfera. Então, a gente está falando da pressão atmosférica, que a gente já sabe de cor qual é. É 1 vezes 10 na 5, né? 10 na 5 newton por metro quadrado. Newton. Isso. E a pressão, e a área aqui, né? A área aqui, ele quer saber para os dois tipos de área que tem, relacionando as partes curvas e planas no exterior da lata. Então, você vai ter que fazer uma força para a área da base, vamos dizer assim, e outra força para a área lateral, a lateral de um cilindro, né? Então, encontrar esses caras aqui é meio matematiquinha básica, certo? Porque encontrar a área de um círculo, né? Pi r quadrado. Encontrar a área lateral de um cilindro. Daí você vai e pensa um pouco, né? Eu não quero te dizer essas coisas lá que primeiro ano ou oitava série, né? Mas se você precisar, daí você me pede ajuda, mas qualquer coisa desenha um cilindro com uma determinada altura. Se você quer área lateral, você abre essa área, né? Pega uma lata de Nescau e abre, né? O que vai acontecer? É Aí a isso gente que vai entra aqui, ter. Tá. beleza? Bem, você consegue, eu sei que consegue. Se não conseguir, me manda o que você fez que eu dou um jeito, tá? Não tem Sussu. problema. Pode só subir pronunciado, que eu não tô com ele fácil Bem, aqui. é Só. melhor que você pegue o arquivo aí no seu Zap, então, porque senão vai Beleza. ficar meio que mostrando as coisas e não mostrando, beleza? Tranquilo. Dá uma abrida aí. Qualquer coisa eu vou pôr ele aqui de novo. Mas é melhor que você esteja com ele aberto aí. Uhum. As partes curvas no caso, tipo, é o corpo da lata, né? Tirando as duas partes de cima. E aí a Isso, gente parte abre isso curva é o para que eu pegar. chamei de área lateral. Pronto. E aí a gente abre isso para pegar a área. Perfeito. Isso, isso. Posso deixar em função de pi? Como você quiser. Ok.
Professor, eu estou desconfiando dessa conta da área que eu fiz, mas é uma coisa realmente muito simples. Ela vai ser a altura vezes o perímetro do círculo, que deveria ser 2πr, e a gente tem que o diâmetro é 0,1 metro, certo? O diâmetro é 0,1 metro, certo? Então, o raio seria 0,05 metros. Exato. Exatamente. E aqui tá dando que, tipo, ficaria 0,002 metros vezes π, 0,002 vezes π metros de área lateral, isso que eu tô achando muito pouco. Quanto foi a área lateral? 0,002 vezes π metros. Isso é um pouco demais, mas lembre-se que é em metro quadrado, né? A área é Metros medida em metro quadrados, sim. quadrado. Se você estiver falando de um objeto pequeno, né? Até que faz sentido a área ser bem pequena, certo? Mas me manda a conta aí que eu dou uma olhada. Eu acho que tá certo aqui, sim. Eu ainda tenho que achar da base. A área da base πr ao quadrado, né? Uhum. É πr ao quadrado vezes 2, né? πr quadrado vezes a altura, exatamente. Não, altura não. Vezes 2 porque tipo, tem duas dela. Tem a base de cima e a Ah, base sim, de sim, baixo. sim, você tem dois. Mas eu não sei se a de baixo vai contar, né? Talvez só a conta de cima, certo? Talvez, Ele fala porque. planas. É, Não sei se. então conta as duas, né? O importante é. Talvez conte as duas. Ok. 2π vezes. Boa, man. Isso aí, me corrigiu. Você tinha dito que deu bem pouquinho a primeira, né? Uhum, eu fiz a segunda Eu aqui também. cheguei na área Vamos. da a área curva em 0,06 Como vezes π. que, como que você chegou nisso? Bem, eu Talvez eu cheguei fazendo multiplicou a o conta da quê? área, né? Que é 2π vezes base vezes altura, né? 2π? Não É entendi. 2πr vezes a altura. Ah, Ou sim, seja, certo. 2πr 2π vezes a vezes altura. 0,05 vezes 0,2. Mas isso não pode dar 0,6. 0,06. Não, mas não tem como dar 6. Tipo, o 6 não pode aparecer, porque é um 2, um 2 e um 5. E o π? Ah, você arredondou o pi, ok. Nesse Daí caso, ficou também daria 6 o meu, 0,06. porque o meu ficou 0,002 pi. Isso aqui é em metro. Não, mas 0,0 é muito pequeno. Se eu deu 0,6 metros Sim, quadrados. quadrados, né? Sem o π vai ficar 0,02. Né? A área é 0,02 π. Daí você está me dizendo que a área deu 0,002. Tá errado. Eu Só tô se eu vendo. errei isso, né? Mas eu acho que não. 2 vezes 0,05 vai dar 0,1. Aí, ó. 0,1 vezes Tá 0,2 vendo vai já? dar 0,2. 0,02. Você colocou um zero a mais. Sim, entendi. E aí ficaria 0,06 pi. Isso. Oh, pi não, perdão, 0,06 metros quadrados. E aqui na 2 está dando a pressão atmosférica vezes 0,005 metros quadrados vezes π fica 0,15 porque eu multipliquei por 2.
Alô, professor? Sim, sim, sim. Eu tô querendo que você termine. Perdão. Que assim, passo a passo, fica um pouco difícil. Não, eu já terminei. Tipo, é a pressão atmosférica vezes 0,015 metros quadrados. Tá, então quanto é que deu a força das tampas? Atmosférica, eu vou passar para 10 elevado a 10 elevado a quinta em... Não, peraí, peraí. Só um minuto. Eu tô passando a Sem pressão pressa. atmosférica aqui. Pronto, aqui a força 1 deu 1,5 vezes 10 elevado a 3 newtons. E a 2 deu 6 vezes 10 elevado a 3 newtons. Exato. Arredondando é isso. Show de bola. Também cheguei nisso. Agora, pergunta C. Basicamente, por que que a lata manteve sua forma até 101 graus, mas não abaixo de 100 graus? Né? Isso é uma pergunta um pouco teórica, né? Você tem ideia do porquê? Não. Em que momento a lata se deforma? Como é que a gente sabe que a lata se deforma? Bem, ele não deixa isso explícito aqui, né? Mas para a gente ter feito a primeira parte da conta, a gente considerou que o volume não mudava, né? Daí agora ele está dizendo que a lata manteve sua forma até 101, mas não abaixo de 100. Ele está perguntando por quê. Né? Tá ali, assim que o vapor esfria a 100 graus, ele começa a condensar em água líquida e a lata colapsa para dentro, é como se fosse uma implosão. Ok? Por que a lata manteve sua forma 101, mas não abaixo de 100? Né? Essa é a pergunta. Isso provavelmente tem a ver com a pressão, certo? Sim, É. É o vapor de água no interior da lata, né? Ele vai exercer uma pressão nela que vai contrabalancear a pressão atmosférica externa. Então, enquanto o vapor está quente, ele permanece na fase gasosa, né? E então a pressão interna da lata é suficiente para manter a lata normal, ok? entendi. Só que o que que vai acontecer? Quando a temperatura atingir os 100 graus, o vapor vai começar a condensar e virar água líquida, o que vai reduzir bastante, né, o volume ocupado pelo gás. Imagina, era gás vai virando líquido. Vai parar Hum, de ocupar volume, certo? sim. Então, o que que vai acontecer? Uma queda muito intensa da pressão interna. Mas isso a É, gente não mostra nesse caso, a gente não mostra com números, né? A gente só mostra por que que a pressão interna está baixando. exatamente. A gente só está dando um argumento aqui. Não tem conta nesse caso. Ok, É, que as contas não levam em consideração esses efeitos drásticos, né? Que ele está citando ali. Pesquise lata de refrigerante e colapso em seu site de vídeo favorito. As contas não vão levar em conta isso. não, Mas é o que entendi. acontece na prática, quando a lata não aguenta mais, né? Tanta pressão, tanta diferença de pressão, certo? A pressão interna da lata vai diminuir muito, enquanto a pressão atmosférica é fora da lata, né? Vai ser a mesma. A lata não foi feita para aguentar essa diferença.
Então, o resultado é isso, né? A lâmpada vai colapsar, ela vai explodir para dentro, vamos dizer assim. A pressão externa vai esmagar ela, certo? Certo. Então é isso. Então, na prática, você responderia que a lata manteve a forma até os 101 graus, porque o vapor ainda não tinha começado a condensar. Foi devido a essa condensação, que ocorreu devido à queda de temperatura, né? E levou ao colapso. Beleza? Beleza. Então tá bom. Você pode É, fazer a questão 1.2 da segunda foto? Vamos tentar. Ah, vamos ver aqui. Vou pegar aqui. Você entendeu as coisas no problema anterior, velho? Sim. Beleza. Então me explica uma coisa, por que que quando se um astronauta sair do traje espacial dele, ele explode? Ou por que que quando você coloca O traje espacial deve estar mantendo a pressão, tipo, a partir do aí, momento em que tem um rasgo no traje, qualquer coisa, a pressão de fora, que é muito diferente da de dentro, vai fazer com que o corpo dele exploda. a pressão de fora é maior ou menor que a de dentro? Ah, não sei, eu estaria chutando. A pressão de fora é menor, não tem pressão fora, é o vácuo, certo? Não tem nada empurrando. Aqui tem o ar nos empurrando, certo? No Hum, espaço não tem nada. Então a pressão de fora é zero. Então as coisas vão tender para fora. Porque, vamos dizer assim, não tem mais nenhuma força tentando deixar elas coesas. Por isso que se você jogar água no espaço, ela evapora na hora. Porque já não tem a pressão atmosférica para manter a moléculazinha, né, as gotinhas de água juntas. Ok? ok. É isso aí. E esse princípio ele é usado em muitos conceitos, né? Veja que você evaporou uma coisa sem estar a 100 graus, não é? Então, se você controlar a pressão, você consegue controlar os pontos de fusão das coisas. Por isso que existe a panela de pressão, né? O que que a panela de pressão faz? Ela cria uma pressão tão grande dentro que as partículas de água elas vão ficar com uma força segurando mais elas, evitando elas de evaporarem. Então, a panela de pressão, na prática, está aumentando a temperatura de ebulição da água dentro das coisas dentro da panela. Por isso que as coisas cozinham mais rápido dentro da panela de pressão, entendeu? Entendi. Força gerada pela panela de pressão evita que as coisas evaporem, que a água evapora dos alimentos. Então a água vai chegar lá aos seus 110, 120 graus Celsius. Então imagina uma coisa cozinhando a 120 graus Celsius, ela vai cozinhar mais rápido do que numa temperatura normal, né? Então a ideia é essa, porque na panela de pressão a pressão é altíssima, beleza? Beleza. Tá, vamos ver esse problema aqui. Esse aqui tem a ver com aquelas chatices lá de capacidade calorífica e tudo mais. Isso aí é uma desgraça para decorar, porque usa pouco e é umas fraçõezinhas muito específicas para cada caso. Mas vamos lá. Uma amostra de 1 mol de um gás diatômico ideal em que as partículas de gás transladam em giro está inicialmente 600 Kelvin. Ou seja, está falando que é um gás diatômico. Está dando aqui informações sobre o grau de liberdade. Elas, além de se mexerem, elas giram em torno de si mesmas, tipo numa órbita. Que nem o Sol gira em torno da Terra, né? Porque é diatômico. Ou melhor, que nem a Terra gira em torno do Sol. Bem, não sei se eu falei para você que eu às vezes acho que a Terra é que está parada e o Sol gira em torno dela, né? Já Mas falou. deixa isso para lá. Energia é então adicionada termicamente à amostra até que sua temperatura seja de 1000. Então, beleza. Foi injetada energia, saiu desta temperatura para esta. E a esta temperatura as partículas também vibram. Então, parece que elas ganharam mais um grau de liberdade aqui. A amostra, então, aquecida a 1200 Kelvin. Quanta energia térmica a amostra absorve? Muito bem, ela foi ganhando energia aí
até aumentar toda a temperatura e aumentar também a forma como ela se mexe, né? Um gás ideal, um gás normalzinho, ele, ele não gira, né? E ele também não translada, ele só vibra. É, Hum. por sinal, né? Esse também é um motivo interessante do porquê que as coisas elas esfriam mais rápido quando a gente coloca no micro-ondas, né? Porque quando a gente está colocando no micro-ondas, a única coisa que a gente tem é uma desses 3 graus de liberdade, né? Aqui ele listou 3 graus de liberdade possível para as moléculas: transladar, girar e vibrar, né? Transladar é que nem a Terra que translada em torno do Sol, certo? Então Aham. aqui está o Sol, aqui está a Terra transladando. Então vai Não, ser esse sim, tipo de coisa. tranquilo. Mas o que que isso diz pra gente? Tipo, Quanto mais formas o objeto se move, mais agitado ele está, mais difícil de pará-lo e macroscopicamente maior a temperatura, entendeu? certo. Então por isso que eu ia falar do micro-ondas. Porque quando você aquece uma coisa no micro-ondas, a princípio você só está vibrando a coisa, pondo ela em ressonância, as ondas eletromagnéticas do micro-ondas em ressonância com a vibração natural do átomo de água, né? Da molécula de água. Porque a molécula de água é uma molécula polar, né? Ela é bem polar, assim, ela tem essa característica de ter polos, né? Então você consegue fazer uma oscilação nela, ela ganha energia dessa forma, a água aquece e você come quentinho. Só que isso para rápido porque você só tem esse grau de liberdade. Agora, quando você aquece uma coisa no fogo, né, além de vibrar, ela também ela vai transladar, ela vai girar, ela vai se chocar, ela vai ter um monte de outros graus de liberdade, entende? Então, por isso que ela demora mais para parar, ok? Ok. É que nem um chute, né, de futebol, né, cara? Se a bola vai reta, não é tão difícil de fazer ela parar do que como se ela vai girando, né? Efeito Magnus, sabe? Entendi. Se você bate na bola, ela começa a fazer curva, não é? Você bate lá. Você deve ter jogado bola na sua vida alguma vez, né? Sim, sim, eu entendi, eu tô entendendo. Beleza, show de bola. Então tá bom. É essa situação. Se você lembrar lá da mecânica 1, né, na física 1, lá a gente tinha aquelas situações onde a energia cinética, né, ela era dada como a energia translacional do objeto caindo, beleza, o objeto cai, tranquilidade. Só que se ele for uma bola, ele pode rodar também, né? Daí você tinha ainda mais a outra energia, a energia de rotação. Se lembra? Isso era lá na física 1. Ah, Aqui a gente vai ter características diferentes porque a gente está falando de gases, né? Então, gases tem a ver com outras coisas. mas ele só quer saber quanta energia térmica a gente ganhou. É, mas é por isso que eu estou te introduzindo tudo isso, porque para a gente poder encontrar a energia térmica, né, a gente primeiro vai ter que encontrar a energia total. E a equação de energia total é essa aqui, ó. Agora, quem que é esse F? Você sabe quem que é esse F? Não. Esse F é o grau de liberdade. Todas essas Ah, características que eu estou falando. Então, no caso aqui desse nosso gás diatômico, o grau de liberdade é 5, porque ele tem 3 graus de liberdade de translação, afinal de contas, ele pode se mexer nessas 3 direções, e ele também tem 2 graus de liberdade de rotação, ok? Afinal de contas, ele pode rodar no horário e no anti-horário, vamos dizer assim, né? Em cada um dos eixos. e no momento que a partícula também vibra, Vamos ele chegar ganha, lá. ele ganha mais nível de Vai, liberdade? vai ganhar. Mas vamos chegar lá. Então aqui a gente vai ter F igual a 5, né? E ele falou que era um mol só. Então, beleza. Depois a gente vê as informações ali da temperatura e tal. Vamos lembrar que o R é 8,3, né? E toda aquela unidade maluca lá. Muito bem. Isso para começar a brincadeira. Agora, o que que acontece, né? Como nós estamos falando de energia, um, um elemento importante aqui nessa conta vai ser o calor específico, para utilizar a equação Q-macete lá. Lembra do Q-macete lá no ensino Sim, médio? Q igual a sim. cm delta T? O. 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 T
Lembra dela, né? Sim. Nós vamos ter que usar ela, porque o objeto está recebendo calor, só que nós vamos usar ela no contexto de gases. No contexto de gases, ela é mais associada com o calor específico, né? A volume constante, no caso aqui, já que a gente está a volume constante. Que, né, se você olhar lá no Halliday, ele vai mostrar a fórmula. Calor específico a volume constante, F sobre 2, R. De novo, o F é 5. Muito bem. E aqui ele citou, né, a variação de temperatura. Pelo menos nessa primeira situação, ele saiu de 600 Kelvin, né, e foi para 1000. Então, a hora que eu for escrever aqui o calor 1 que ele recebe, eu vou escrever o quimacete para gás a volume constante. O mol é 1, o Rainbows aqui é 5 sobre 2 vezes o R, que é 8,31. Ok? Esse cara é esse. Sim. Até aí tranquilo. É tranquilo, mas não é tranquilo. É tranquilo porque eu tô fazendo. Porque vai chegar na hora, você não vai saber direito essa questão do grau de liberdade, que tipo de gás tu tem, o que que eu tenho que fazer. Esse, na minha opinião, da mecânica clássica é a parte mais difícil, tá? O grau Sim, de eu tive muita liberdade? dificuldade para Ou entender você essa tá falando de desgraça aí. gases em geral? Oi? Você tá falando, tipo, a parte mais difícil é gases em geral ou grau de liberdade? Essa parte final de gases. Ah, tá. Que tu tem que achar, às vezes, trabalho, energia interna, e por aí vai. Essa parte que é uma desgraça. Se ainda tu tiver um daqueles ciclos de Carnot lá, que tu tem que ficar interpretando gráfico, aí piorou de vez. Então tem que ficar bem atento. E aqui a variação de temperatura foi simplesmente 400, né? Porque foi 1000 menos 600. Show de bola. Tem como fazer essa conta para mim, hein? A gente não faz direto do 1.200 para o 600, Não, porque depois ele começou a vibrar e o grau de liberdade aumentou? exatamente. Ah, tá. Ele vai ter um outro regime de energia. Beleza. Vou fazer aqui. Qual é a unidade que a gente vai ter com isso? Eu achei o número, mas eu não sei a unidade. Nós estamos encontrando calor, que é energia, né? Então é joule. Certo. Então deu 8.310 aqui. É 8,31 ali, correto? 8,31, sim, o valor do R. É, Exatamente. então é isso. Podia ter feito isso de maneira mais simples, parando para pensar agora, porque ele só ia multiplicar por 1.000. Mas encontrei aqui, 8.310 joules. Bem, você tinha que fazer o 1000 menos 600 primeiro, né? Não, não, ele ia multiplicar por 1.000, porque isso ia resultar 400, aí o 400 ia cortar com 2 ali embaixo, ia ficar 200 vezes 5 vezes Ah, 8,31, sim, é que é igual verdade. a 1.000 vezes 8,31. É verdade. Isso mesmo. Show de bola, show de bola, show de bola. Tá aí a primeira, então. É, agora, nesse segundo intervalo, além do grau de liberdade de translação, que é 3, e do giro, que é 2, tem a vibração, né? Então ele vai poder ficar vibrando. É, você tem que lembrar que é um diatômico, né? Então ele vai, na verdade, ele vai vibrar um contra o outro, né? Então você vai ter uma bolinha aqui,
A bolinha aqui. Vibração, né? Uma contra a outra. Então você vai ter mais 2 graus de liberdade, beleza? Então agora, bem, se você pegou o jeito, você falou que pegou o jeito, que estava tranquilo. Então agora a única coisa que vai mudar é que você vai ter mais 2 graus de liberdade. Então F vai ser 7, Vai continuar sobre 2, né? sempre sobre 2, exatamente. Beleza. E vai mudar o CV lá, o comando vermelho, e vai mudar também a temperatura, que é agora de 1.200 para 1.000, né? Tá 1000, ok. Isso. E pronto. Então eu te mandei no Zap, mas parece que tu não recebeu. Deixa eu olhar aqui que eu tava escrevendo já. Tá, anyway. Recebi Ah, agora. sim, vou mandar. Vou deixar assim, né? Então agora você quer fazer o que macete de novo, beleza? Só que Beleza. pra essa nova situação. Então vai lá. 5.817 joules. O que é isso aí? É o que a gente está buscando? Sim, vamos ver. Eu achei 5.819, 5.820 para arredondar. Mas é isso mesmo. Então aí tá os 2 calores. E a E gente vai agora o calor total vai ser a dois. soma dos 2, né? Perfeito. Just like that. Muito bem. A 14.120, alguma coisa, 127, 130. O meu ficou 14.134. Beleza. Joules, né? Beleza, então. Exatamente. Ah, agora eu vou pegar a próxima aqui, né? Vamos ver qual que tu quer fazer agora. A gente está fazendo a 1.2, a 1.1 já está feita. Que ver na 1. Tinha uma dessas daqui. 1.6. Na verdade, é 1.6. melhor fazer a 1.5. 1.5. Mostre que um gás une energia livre de Helmholtz. Essa? Uhum. Só pedrada, hein? Isso aqui é bem aquelas continhas de gás mesmo, chato. Vamos ver. É mantida fixa em um gás monatômico ideal em 3 dimensões. O volume depende de temperatura através da solução da equação, blá 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 blá. Muito bem. Então, ele falou que é um gás monatômico em 3 dimensões. Muito bem. Sendo assim, a energia que ele cita fazer parte ali da energia livre de Helmholtz, né? A energia E, a energia interna do sistema, ela é 3 meios de nRT. Isso é uma das fórmulas que tem lá no Halliday, tá? De Ok. novo, associado ao fato aqui ele ser um gás ideal e ter essa translação em 3 dimensões. Muito bem. O T é a temperatura, claro, e o S é a entropia. Agora, a entropia de um gás monatômico, né? Ela não é uma expressão muito simpática, assim. Vou escrever ela aqui. NR log IVN, opa, T, T0, 3 meios, mais S0. Ok? Isso, se tiver lá no Halliday,
Não sei se tem lá no Halliday, hein? Que o Halliday ele não vai muito a fundo assim na parte de entropia. Entendi. E ele não fala também dessa energia livre de Helmholtz aí. Vai ter em outros livros. Então, se teu professor usa mais o Halliday, né? Recomendo ver outro livro aí, tipo Sears. Nossa, que cheiro bom de chuva. Determinar a relação de volume e temperatura. Muito bem. Então, agora que nós temos essa bela expressão que, como você pode ver, depende da temperatura, ele nos citou ali, né? Essas duas expressões, na verdade, dependem da temperatura, né? E ele nos citou que a derivada segunda aqui tem que ser zero. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou, para simplificar um pouco a notação aqui, eu vou falar uma coisa, tá? Eu vou Hum, falar que f de t, f de temperatura, vai ser igual a t log. Eu tô me baseando nisso, tá? Vou dizer que essa parte de dentro ali é f de t, só para não ficar copiando 1000 vezes isso aqui. Então, onde aparecer f de t, tu já sabe do que eu tô falando. Essa parte beleza. de dentro aqui. Acho que é isso. Então, agora a gente vai ter que derivar isso aqui duas vezes, porque é o que ele está mandando fazer. Então, eu vou derivar primeiro. Então, a derivada primeira vai ser, obviamente, a derivada disso tudo, né? E pode ser visto como a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Ok. Isso é a regra do produto. Nada além disso. Não, tranquilo. Agora, em quem a gente está derivando, né? Nós estamos derivando em temperatura. Portanto, alguns termos vão simplificar aqui. E a gente consegue reescrever assim, com um pouco de malandragem aqui, né? Vai ficar f' igual ao log t 3 meios de v que depende de agora, mais o log dessa desgraça toda ali, né? A derivada desse cara. Ok? Nossa, entendi agora. Quem que é a derivada desse cara, né? Você tem que lembrar que a derivada do log é a derivada de quem está dentro dividido por quem está dentro. A derivada de quem está dentro, de novo, é a regra do produto. Tá. Que Então, vai ser. Nossa. vai ser grande mesmo. Você- Então, deixa eu só escrever aqui quem está dentro. E a derivada de quem está dentro, vamos fazer a derivada do primeiro, ou seja, vai dar 3 meios de t Isso, T. dt, mais, agora a derivada do outro, t na 3 meios, e o v, Esse T antes do V ali, ele ainda tá elevado a 1/2, não? 3 meios. Não, eu sei, Ah, eu tá, sei. tu está dizendo aqui? Sim, É, sim, lá tá elevado embaixo. a 1 meio, é verdade. Muito bem por ter me corrigido. É isso aí. E aqui dv dt. Então a primeira derivada foi. Tá. Beleza? Ah, show de bola, velho. Então, que tal, how about você fazer a segunda derivada, hein? Ela vai ficar só um pouco maior, mas continua sendo a mesma lógica. As mesmas lógicas que eu apliquei para chegar nessa primeira derivada aqui. No caso, a segunda derivada vai ser a derivada de quem? Que eu não tô identificando. A derivada disso aqui, né? Nossa. A derivada segunda é sempre a derivada da derivada primeira, certo? Ok. Vamos lá, força. Lembra daquela questão que eu fiquei fazendo a aula toda lá com aquele monte de ds quadrado, né? Lembra aquela lá da física moderna?
Aham. Provar que o ds era igual a ds', aquilo sim foi horrível. Aqui o caminho já tá aí, vai ser uma coisa extremamente semelhante ao que está aqui, né? Ok. Isso aí. Esse V de T, ele tem derivada? A gente sabe a derivada dele? Sim, aqui, ó, dvdt. Ah, tá. Beleza. E agora um meio. Que vezes V de T faz. T elevado a 3 meios vezes dv sobre dt. Professor, essa segunda parte eu acho que eu realmente não consigo derivar isso tudo. Porque tem muitas regras para fazer. A primeira eu já acabei. É, Hein, cara? Derivada pera- é derivada, hein? Derivada é cálculo 1. Você tá em qual cálculo? dois. Tem que saber fazer derivada. Vamos fazer a coisa em separado, então. Bem, derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Então a derivada da primeira vai ficar só esse cara sem nada. E aí, o que eu faço na próxima? Não tenho t. E eu tenho uma divisão, certo? Sim. Então, regra do quociente. Então, derivada. Opa. Derivada do de cima. Vezes o de baixo normal. Nossa, não vai dar espaço. Menos. Derivada do de baixo. Vezes. Ou melhor, vezes o de cima normal. Então, tem que copiar de baixo por ela a derivada aqui. Agora, tem que derivar esse cara e esse. Como é que vai ficar a derivada disso aqui? Vai ficar igual a uma regra da cadeia aqui também nesse primeiro termo. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Agora é a mesma coisa aqui. Mais a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal.
Tá aí a derivada do rosa. Beleza? Beleza. Agora você pode fazer a do azul pra mim enquanto eu fecho a janela do meu quarto. Só um segundo. Teu navegador crashou enquanto eu fazia a derivada? Aí é pra acabar, hein? Não era enquanto eu fazia a derivada, não, era enquanto você fazia a derivada, mas eu tava prestando atenção, eu peguei aqui o resto. Pois é, foi o que eu falei, enquanto eu fazia. Ah, tá. Que Eu merda. escrevi errado. Mas então tá aí. Vem, vá fazendo a azulzinha. Beleza. Isso tem levado a meio. Professor? Professor? E aí, conseguiu derivar o azulzinho? Consegui. Aí ficou 3 meios t elevado ao meio, Vezes V VT de mais... T, Ah, mais 3 meios, do jeito que você falou, 3 meios vezes T elevado a 1 meio, vezes V de T, então, mais. mais T elevado a 3 meios, vezes dV dt. Então é isso aí. Então, ah, bem, você já deve estar imaginando o que a gente teria que fazer. Pegar isso, multiplicar e ver que todos os termos da segunda derivada vão se anular. Nossa. Claro, a gente não vai fazer isso aqui, né? Não tem nem como. Mas era esse o ponto do exercício. Exato. Pô, É, isso dá doentio. isso aqui implicaria, né, que o volume do V de T depende de T, vamos dizer assim, de uma maneira que satisfaz aquela equação diferencial que ele estou, né? Derivada de segundo igual a zero. De tal forma que a gente conseguiria dizer que o volume, olha só que interessante, né? Depois de fazer tudo isso, né, a gente saberia isso, ou seja, a gente teria que o volume dependeria de T mesmo, uma constante, claro, vezes o T elevado a algum expoente, né? E no caso, o expoente
é para ser menos 3,5, tá? Isso é um resultado conhecido da termodinâmica. Mas isso aí fica para um outro momento, tá? O bagulho aqui é mais embaixo mesmo. É tenso. Mas deu para fazer boa parte da questão aí, né? Isso que importa. Muito bem, velho. Muito bem, muito bem. Questãozinha feita. E é isso aí, cara. Mas outra aula extremamente produtiva, 2 folhas inteiras aí. Eu Top achei demais.